Prezados amigos, boa noite. Tenho a satisfação de dirigir a todos uma breve consideração, muito de passagem, mas a meu ver indispensável, sobre recentes pronunciamentos do Papa Francisco no que diz respeito a assunto dito ideológico. Não me aprofundarei em questões muito árduas, muito densas, porque não é o nosso propósito, nem haveria cabimento uma breve exposição. Portanto, eu me cinjo ao essencial. Todos terão visto, certamente, a alusão do Papa Francisco, feita repetidas vezes nos últimos tempos, mais recentemente ainda com bastante ênfase, ao fato de que não devemos ter concepções ideológicas. Segundo o pontífice, a ideologia substituiria a compaixão, quer dizer, um coração compassivo, entende-se por compassivo que tem pena do próximo, né? Comiseração, que se condói com o sofrimento alheio. Um coração compassivo não teria ideologia, não teria formas de julgamento, não teria uma concepção filosófica a respeito das coisas e, portanto, não formaria um juízo acerca das pessoas, dos acontecimentos ou dos fatos, a fortiori das doutrinas. O que pensar disso à luz da doutrina tradicional católica? Então, adotarei o seguinte procedimento. Eu resumo as palavras do Papa, circunscrevendo-me ao que é básico, e em seguida formularei os comentários que me ocorrem a esse propósito. Não há missa na Capela de Santa Marta, não. Durante a homilia, ao comentar o Evangelho de São Marcos, o qual narra o episódio em que os discípulos entraram na barca com Jesus e se manifestavam preocupação com o fato de não terem pão, né? Estavam então muito temerosos. Nosso Senhor, então, nesse episódio, procura reavivar neles a esperança, a confiança, e fazer-lhes ver que nem só de pão vive o homem. Bom, a partir desse relato, o Papa Francisco enuncia esse princípio que acima apresentei. Quer dizer, ele contrapõe a ideia de misericórdia, já usei a palavra ideia, não é? A ideia de misericórdia à ideia de concepção filosófica. Prezados amigos, todo homem é filósofo, não é? Todo homem é filósofo. Em que sentido que todo homem é filósofo? Afirmava Aristóteles, ou devemos filosofar ou não devemos. Se devemos filosofar, então devemos. Até que não há nenhum problema. Mas se não devemos filosofar, também devemos filosofar para explicar por que não devemos. Logo, devemos filosofar sempre. É próprio da natureza humana pensar e refletir, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Dessa conclusão do filósofo, deduz-se que o modo humano de conhecer pressupõe necessariamente o uso de argumentos para alcançar a verdade. Ora, a busca dos argumentos leva a pessoa necessariamente a coordenar as ideias, formar um sistema de pensamento coerente entre si, quer dizer, é preciso que haja um encadeamento lógico, sem o que a pessoa é desequilibrada, falta de inteligência, ou de bom senso, ou de equilíbrio mental, portanto,
uma pessoa carente intelectualmente, falamos então em termos de normalidade. Em se tratando, pois, de uma pessoa mediana, e muito mais ainda, se a pessoa tiver dores especiais, é preciso é natural que a pessoa pense e filosofe. Mas o pensar e filosofar aqui não é necessariamente um conceito acadêmico, universitário. Todo homem pensa, todo homem nesse sentido é filósofo. Filósofo, amor à sabedoria, Sofia. Todo homem pensa. Por que é assim? É muito simples. A inteligência é a última trincheira da alma. Pior do que o pecado da carne é o pecado de espírito, isto é, a perversão da inteligência. Eu cito uma frase de Louis Junier, que era um especialista nessa matéria, psicoanálise e marxismo, o qual faz notar o seguinte: a corrupção dos costumes é um mal curável, mas a perversão da inteligência é humanamente sem remédio, porque suprime a raiz de todo bem, que é o conhecimento da verdade. Essa citação está na obra de Louis Junier, 1913-1973, Vérité et Libéralisme, Verdade e Liberalismo, citada no prefácio de seu livro Psicoanálise e Marxismo. Acontece que, por conseguinte, que nenhum homem pode viver em permanente contradição, ou seja, pensando de um modo e vivendo de outro. Acaba tendo de escolher ou enlouquece, quando não, dá cabo à vida. Ninguém faz o mal pelo mal. Mesmo quando faz o mal, o homem procura uma aparência de bem no ato que pratica. Busca uma justificativa. Antes pensa, depois faz. Subterfúgios, evasivas clássicas. Que há de mal nisso? Todo mundo faz, ninguém é de ferro. Só um pouquinho, depois eu me confesso. Isso vale para todos os mandamentos. Em resumo, ninguém faz o mal sem antes racionalizar. Nesse sentido, reitero, todo homem é filósofo, por mais ignorante e sem estudo que seja. Bem, há dois pressupostos básicos atinentes a essa matéria. O primeiro é que o bem e a perfeição do intelecto humano consiste em conhecer a verdade, como afirma Santo Tomás na Suma contra os gentios. Portanto, sendo a verdade o bem e o fim do intelecto, é a verdade e é o bem que devem ordenar-se todos os raciocínios que compomos ou condividimos, compartilhamos, fazendo uso, assim, da potência intelectiva, assim como todas as discussões em que estejamos envolvidos, que nos possamos envolver. O segundo pressuposto, além do referente a conhecer a verdade, é que a esse bem do intelecto humano, que é a verdade e o bem, o qual todos almejam, a esse bem do intelecto humano, a verdade e o bem, não se chega sem que haja uma causa instrumental extrínseca, no caso o mestre. Santo Tomás, no livro Sobre a Verdade, afirma: embora possamos conhecer sozinhos muitas coisas graças à luz da razão natural dada por Deus a todos os homens, nem por isso podemos afirmar que somos mestres de nós mesmos, pois quando alguém adquire a ciência por si mesmo, ainda assim a tem apenas em seus princípios comuns e aplicados a algo específico e limitado, mas não a tem em relação ao conhecimento mais abstrato e superior. Os conhecimentos mais abstratos para os conhecimentos mais abstratos e superiores, o saber mais elevado, é preciso haver uma causa instrumental exterior que incuta o hábito da ciência na alma daquele que busca a verdade. Bem, a esse propósito, então, nós devemos ter presente o seguinte: há muitos erros correntes no que diz respeito à história. Se nós nos aproximarmos de alguns professores de história católicos mesmo, né,
e dissermos o seguinte: todo católico sabe que Deus tem um plano na criação. Então, por que nas aulas de história isso não é tratado? Provavelmente teríamos a seguinte resposta: Deus pode ter um plano, sim, não há dúvida, mas esse plano é cientificamente incognoscível. Como professor de história, sequer posso saber qual era o plano de Deus quando, por exemplo, os ingleses derrotaram Napoleão. Portanto, nem cogito disso. Uma coisa é a vida espiritual, outra é a vida intelectual e outra é a vida prática, experimental, utilitária, concreta. Bom, isso está mal colocado. Existe uma civilização cristã que é a realização do plano de Deus na Terra. E esse é o meio pelo qual os homens realizam a perfeição para o qual foram chamados. Bom, esse professor, então, tem uma visão laica, utilitária, pragmática das coisas, e ele não é capaz de notar, esse professor imaginário, que há interesse da civilização cristã em jogo e que a história é teocêntrica, como ensina Santo Agostinho, Bossuet, o padre Ramier, todo o magistério da igreja é unânime em atestar isso. Bem, então, se há uma civilização cristã, como sendo o objetivo de todo católico, se Deus, portanto, deseja que a civilização se coadune com aquilo que a providência divina espera da humanidade, se é assim, nada é neutro na história. Nada é aideológico, porque a própria afirmação não quero seguir nenhuma ideologia já constitui uma ideologia, a ideologia aideológica. Não há como evitar isso. É a mesma coisa dizer, para mim não há verdade absoluta. Então a verdade absoluta é essa. Não há verdade absoluta. O relativista é aquele que defende a verdade absoluta que não há verdade absoluta. Assim também, a pessoa que pretende desvincular-se da concepção ideológica defende uma concepção ideológica que é a mais peçonhenta, falsa, absurda e contraditória das ideologias. Bem, então, como aprofundar isso? Basta lembrar que é um outro erro muito corrente. Quando alguém diz o seguinte: essa sua afirmação, em termos de história, referindo-se a tal acontecimento, a tal pessoa, a tal doutrina, é uma tomada de posição doutrinária. Ora, a história não deve ter posições doutrinárias. A história deve ser ideológica. Deve ser uma mera narração dos fatos. Como se diz hoje, no sentido mais corrente, não eivada, quer dizer, escoimada de qualquer pretensão filosófica. Seria, então, uma asepsia, digamos assim, uma história sem nenhuma substância ideológica. Isso não existe. Para ser imparcial, então, segundo essa concepção, a pessoa não poderia fazer uma narração da história influenciada por critérios ideológicos. Agora eu faço uma analogia. Tomo a liberdade de dizer. Imaginemos que um médico seja convidado a fazer um diagnóstico do paciente. Por que a pessoa vai ao médico e espera que ele faça o diagnóstico? Porque se pressupõe que ele tenha estudos sobre a matéria e que, com base nesses estudos, ele tem elementos para investigar o doente. Porque ele já sabe o que procura, uma vez que ele tem pressupostos. Imaginemos, por disparate, até absurdo, imaginemos que o doente se apresentasse o médico, né? E ele então, o médico dissesse o seguinte:
eu não farei nenhuma análise de você baseada em conceitos ou em preconceitos doutrinários. Eu analisarei você pela impressão que me causa. Então a pessoa diz, bom, mas eu não quero uma análise, por maior que seja o seu senso psicológico, eu presto reverência a isso, mas eu quero a sua análise enquanto médico. Quer dizer, eu só tenho uma formação doutrinária, médica, específica, científica, portanto está idôneo, está balizado para emitir um juízo. Ora, da mesma forma, é assim, examinar a história sem pressupostos doutrinários, quer dizer, sem entender, sem fazer um esforço para entender por que tais pessoas representam a causa do bem e tais outras a causa do mal, como ensinou Santo Agostinho, a cidade de Deus versus cidade do demônio ou do homem, quer dizer, há um conjunto de pessoas que se articulam para fazer o bem e há outros que se articulam para fazer o mal. E há uma grande maioria, que é uma massa cinzenta, que oscila de um lado e de outro. São minorias que se contrapõem nessa luta entre Deus e o demônio na história. Isso é tratado também longamente por São Luís Maria Grande de Montfort, no famoso livro que todos devem ler, Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Lá a exposição é muito clara. Há os da raça de Deus, ou de Nossa Senhora, e há os da raça da serpente. Então ele afirma com toda a clareza, Deus criou uma única inimizade, mas essa inimizade é permanente. Jamais cessará de existir entre a raça da Virgem e a raça da serpente. Por isso Nossa Senhora aparece sempre esmagando a cabeça da serpente. Bom, conclusão. Um médico que fizesse um julgamento sem aplicar ao doente, ao paciente, sem aplicar os critérios que recebeu, critérios ideológicos, critérios científicos, critérios lógicos respectivos de sua formação, da carreira que seguiu, seria um curandeiro, não seria um médico. Da mesma forma, uma pessoa que pretenda fazer uma análise da história, prescindindo dos pressupostos ideológicos que norteiam as pessoas, os acontecimentos e os fatos, ela procederia como um nefelibata, procederia como uma pessoa, um espírito bizonho infantil que tentaria montar o xadrez da história, ou quebra-cabeça da história, mais ou menos como uma criancinha monta um jogo e junta as peças aleatoriamente, sem um encadeamento, sem um fio que permita fazer com que as peças se encaixem umas nas outras. Ora, o espírito lógico do homem não é afeito a isso, é avesso a isso. Ele procura ordenar tudo segundo uma certa finalidade. E essa finalidade, como é que se manifesta? Aplicando aquilo que o homem, com o conhecimento adquirido pelos estudos, pela experiência da vida e, sobretudo, pela obediência ao magistério infalível da Igreja, com base nesses ensinamentos assim colhidos, reunidos, articulados e bem condensados, com esse fundo de quadro, com esse panorama presente, ele faz o julgamento da história e se situa diante dos acontecimentos. Então, compreende qual é o plano da providência divina, tanto quanto nos é dado ver. É claro, não somos oniscientes. Mas cada qual, na sua esfera específica, pode e deve contribuir nesse conjunto, realizando a vocação para a qual Deus o destina e que cada um, mais ou menos, tem condições de perceber qual seja. Bem, uma última objeção à questão ideológica seria o seguinte, que a pessoa poderia dizer, bem, mas fazendo isso, eu excluo, fazendo isso, quer dizer, uma concepção católica da história, a luta entre o bem e o mal, eu excluiria aqueles que não são partícipes dessa mentalidade, porque não são católicos. Agora a resposta que eu dou é o seguinte, o que é o pensamento? O que é pensar? Se não, o que é pensar? A palavra pensar já diz claramente, não é? Pensar é escolher, obviamente, né? É distinguir.
Se pensar é distinguir, escolher, o critério seguinte manda escolher algo e rejeitar outro, ou outro tanto que não corresponde àquilo que nós vimos ser lógico e verdadeiro. Portanto, nesse sentido, é uma discriminação também. Discriminar é uma separação, uma distinção. A palavra adquiriu uma conotação errada, falsa, viciosa, por causa do artifício da guerra psicológica revolucionária, que deturpa o sentido original das palavras. Mas quando fazemos um elenco de pontos ou de elementos, simplesmente quando vamos às compras e fazemos uma seleção do que deve ser comprado, nós damos destaque a umas tantas questões, digamos, umas mercadorias, e discriminamos outras que não queremos. Então, é próprio do espírito humano distinguir, associar e excluir. Aqui eu penso, então, ter tratado do assunto, ainda que pela rama, sumariamente, mas de modo a despertar no leitor o gosto, a apetência por esse espírito de reflexão e pela recusa garbosa, ufana, sobranceira, cheia de destemor, de galardia, dessa visão rasteira, chã, corriqueira e simplesmente acachapante de que é preciso considerar as coisas num plano de vista meramente concreto, prático, utilitário, materialista em suma. Então, uma é a concepção católica, apostólica romana, e outra é a concepção laica, naturalista, positivista, racionalista da sociedade, do mundo, que não corresponde, portanto, à visão que a Igreja fornece a respeito da história. A teologia da história é fundamental para nós entendermos de onde viemos, para que viemos e para onde vamos. Estamos imersos nessa luta e sabemos que os soldados combatem, como dizia Santa Joana d'Arc, e Deus lhes dará a vitória. Na medida em que tivermos coragem, força, ênfase, ânimo e resolução para empreendermos essa